Efésios capítulo 5, versículo 20, está aí na sua tela. É o texto que a gente vai meditar nessa noite. O tema desta mensagem é aprendendo a ser gratos. Às vezes a gente pensa que é grato, né? Mas algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente descobre que a gente não é tão grato assim. E nós vamos aprender com esse texto. Diz aí Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas esse verso, nós vamos meditar um pouco na palavra. Deixa eu passar aqui o slide. Nós vamos, a partir do pensamento nesse texto, nós vamos falar de 5 verdades acerca da gratidão a Deus. 5 verdades acerca dessa palavra tão importante para a nossa caminhada com Deus. Dessa palavra que faz toda a diferença de como nós vamos enxergar a vida. Falando nisso, queridos irmãos, nós sabemos e percebemos que a vida, ela é uma combinação. Uma combinação, muitas vezes, de coisas antagônicas. Eu vou citar aqui algumas coisas que certamente você viveu. Por exemplo, a nossa vida é uma vida de combinação de alegrias e tristezas. Não é verdade? Eu nunca conheci ninguém que só sentisse alegria e nunca sentiu tristeza. Olha, até o próprio Senhor Jesus, o nosso mestre, o homem perfeito que o Evangelho de Lucas apresenta, até ele sentiu tristezas. E diz a palavra de Deus que ele sentiu tristeza até a morte. Então a vida humana, ela é composta, é uma combinação de alegrias e tristezas. Então sempre vai acontecer na sua vida e na minha vida de termos momentos de alegrias e de tristeza. Isso é comum à vida humana. Queridos, a vida humana é uma combinação de sorrisos e choro. Não é verdade? A própria palavra de Deus diz que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Faz parte da vida humana. Então não entre em desespero se você está chorando hoje. Haverá o tempo de sorrir. É que às vezes a vida nos apresenta situações que parece que o nosso choro não vai acabar. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem ao amanhecer. Creia que amanhã de Deus vai raiar na sua vida e na minha vida. Que amanhã de Deus vai raiar na sua casa e na minha casa. Porque, queridos, a vida é feita dessas coisas. A vida é feita, sabe de quê também? Da combinação entre saúde e doença. Olha, quem aqui nunca ficou doente? Não é? Olha, a gente aqui já podemos atestar algumas. Eu posso elencar aqui, olha, eu já soube do Carlos que pegou Covid-19, da Edjane que pegou Covid. O pastor a gente não sabe porque não fez teste, mas pelo que a gente já ouviu, provavelmente ele tenha pegado também. O Marcos também passou um tempo doente, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo. E Deus me deu a graça de algum modo ajudá-lo. Eu louvo a Deus por isso. A Neide também, em outros momentos aqui, esteve orando. A Dilma, olha gente, quantas pessoas eu já citei aqui que a enfermidade atingiu. Nesses poucos dias. Mas agora estão saudáveis, para a glória do nosso Senhor. Então eu também já fiquei doente. Aprove a Deus. Não sei se eu sou assintomático, mas se eu for assintomático, minha esposa é,
meus 2 filhos e minha sogra que ninguém pegou. E eu seria o transmissor, porque quem sai para a rua, quem vai para o mercado, quem está no hospital sou eu. Então, antes de atrelar qualquer coisa, qualquer outra coisa, eu atrelo a minha vida sem ter tido os sintomas da Covid-19 ao nosso bom Deus. Aprove a Ele, graça, pura graça. E eu louvo o Senhor e agradeço a Deus por isso nessa noite. Mas a vida é feita dessas coisas. A vida também é feita de avanços e recursos. Há tempos que nós estamos avançando, correndo, ninguém segura você. Você vai na frente, ninguém segura. Nenhuma barreira para você. Porque você está com tudo, você está com toda a força. Você é um cavalo de corrida. Mas tem momentos também que a gente começa a recuar. A vida é feita dessas coisas. A vida é feita de combinação de alegria e tristeza, de sorriso e choro, de saúde e enfermidade e de avanços e recursos. Há pelo menos, eu só estou falando da introdução da mensagem, não cheguei na mensagem ainda, das 5 verdades. Há pelo menos 3 coisas na vida que querem sufocar a vida daqueles que são gratos a Deus. Há pelo menos 3 coisas que querem sufocar a vida daquele que é grato, daquele que sabe agradecer. A primeira delas são as circunstâncias. Isso mesmo. As circunstâncias de tempo, de lugar, que a gente se depara na vida. As circunstâncias, queridos, elas querem ditar as nossas emoções. Você sabia disso? Quer ver um exemplo? Se você for lá no Salmo 73, você vai encontrar Asaf, um crente fiel a Deus, uma pessoa fiel à obra do Senhor, não faltava nenhum trabalho no templo, uma pessoa fidelíssima ao Senhor, mas ele estava vivendo uma circunstância difícil, ele estava vivendo em aperto, ele estava vivendo dificuldade financeira, e diz a palavra de Deus que quando ele vê a prosperidade do ímpio, o texto diz que os pés dele quase que escorregam. Por quê? Porque as circunstâncias que ele estava vivendo eram uma circunstância desfavorável, mas a circunstância do ímpio era favorável. E aí ele começa a ficar triste, ele começa a reclamar e a dizer: Deus, será que o Senhor não está vendo isso? O que é que me adianta ser fiel? O que é que adianta pregar a palavra de Deus? O que adianta eu ser fiel aos teus caminhos se eu estou vivendo em aperto e o ímpio está prosperando? As circunstâncias ditaram as emoções de Asaf. Mas tem uma coisa, até o dia, diz a palavra do Senhor no Salmo, que ele entrou na presença de Deus. Queridos, quando nós entramos na presença de Deus, não há circunstância que nos tire do foco, não há circunstância que impeça o agir de Deus na nossa vida. Foi quando Deus abriu os olhos de Asaf, foi quando ele entrou na sua presença. E você e eu estamos fazendo aqui nessa noite, entrando na presença de Deus. Seremos confortados pelo Senhor, seremos confortados pela palavra de Deus e seremos encorajados a trabalhar para Cristo, porque nós fomos comprados por Ele. Nós não fomos comprados por homem algum, queridos. Não foi o pastor que me chamou. Foi o pastor dos pastores que chamou você, que me chamou. Então o que eu devo é o Senhor. Logicamente, Deus colocou homens fiéis sobre minha vida, a quem honro a autoridade deles. Ao meu querido amigo, pastor Jurandir.
que o honro e com alegria faço isso. Porque sei da autoridade espiritual que Deus colocou sobre os ombros dele. Importante. A segunda coisa que querem acabar com a vida daqueles que são gratos, sabe o que é? São as pessoas. As pessoas também parecem querer roubar a nossa alegria e gratidão. As pessoas. Você lembra de Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 1 a 4? Elias estava pegando o céu com a mão. Tem gente que usa essa expressão. Pegando o céu com a mão. O que é pegar o céu com a mão? Ninguém segurava Elias. Ele enfrentou 400 profetas de Baal. 400 homens. E pelo poder da confiança de Deus e pela obediência ao Senhor, ele envergonhou todos os 400 profetas e venceu. E o nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Olha que bênção. Mas, querido, teve uma única pessoa, que disse assim: eu quero sua cabeça, que foi Jezabel. Uma única pessoa roubou a alegria e a gratidão de Elias. Sabe onde ele foi parar? Ele foi parar lá no mundo da depressão. Diz a Bíblia que ele desejou a morte. Um homem que não fugiu de 400 homens, mas fugiu da ameaça de uma mulher. Eu quero dizer para você que muitas vezes na nossa vida, pessoas querem tirar a nossa alegria e querem tirar a nossa gratidão. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus, elas não vão roubar a nossa alegria. Porque a nossa alegria é o Senhor dos Exércitos. A nossa alegria está em Deus. E se a sua alegria está em Deus, então você vai viver uma vida de gratidão. Você vai fazer o que o Senhor chamou você para fazer, porque Deus chamou você pelo nome. A palavra do Senhor diz: eu chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Aquele que o Senhor segura pela mão direita, nem Satanás arrebata, muito menos mensagem contrária de qualquer outra pessoa. Confie no Senhor. Ele é a sua garantia. Não, eu não sou sua garantia. Pastor Jurandir não é a sua garantia. Sua garantia está no Senhor. O salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Ele é o nosso Criador. Ele é o teu socorro, é o meu socorro. Se a gente confiasse no homem. A Bíblia diz: muitos confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Por último, a terceira coisa que querem acabar com a vida daqueles que são gratos são as coisas. As coisas. Coisa é aquilo que não tem vida. Melhor dizendo, coisa é aquilo que é secundário. As coisas parecem querer tornar o centro da nossa vida. As coisas querem se tornar o eixo da nossa felicidade. Lembra de Saul? Quando Saul venceu os amalequitas, ele olhou umas vaquinhas gordas que tinha lá. O Senhor disse: olha, você tem que matar tudo, até as vacas, tudo. Obedeça, faça o que eu lhe disser. Mas Saul olhou para aquelas coisas, Saul olhou para aquelas vaquinhas gordinhas e separou. E não disse nada a ninguém. Mas Deus viu, mandou o profeta lá. E sabe o que acontece? Saul foi rejeitado
porque colocou como centro da vida dele as coisas. Querido, no texto em tela, o apóstolo Paulo ensina algumas verdades sublimes sobre dar graças apesar das circunstâncias, das coisas e das pessoas. Seja grato. Vou repetir. Apesar das circunstâncias, apesar das coisas e apesar das pessoas, sejamos gratos a Deus. Ele é fiel. Ele é nosso Senhor. Ó meu Jesus, na Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor.